Agora vamos conversar um pouquinho sobre os produtos das abelhas. Entre o mel, a cera, o pólen, a própolis, a geleia real, a aptoxina, a produção de rainhas, comercialização de enxames e a polinização assistida e os serviços ecossistêmicos de polinização, projeta-se que no futuro a principal fonte de renda dos apicultores seja a polinização comercial. Segundo dados do IBGE, há 100 mil estabelecimentos com atividade apícola, sendo aproximadamente 56 mil toneladas de mel produzidas por ano por 2 milhões de colmeias em todo o país. O mel é o produto mais importante das abelhas. É feito pelas abelhas a partir do néctar das flores e outros líquidos das plantas com adição de substâncias das próprias abelhas. Dentro do organismo das abelhas, lá na vesícula melífera, ele sofre uma transformação por enzimas e é digerido em formas invertidas simples de açúcar e água e é colocado por elas nos favos regurgitados gota a gota, onde o mel vai sofrer a maturação. Antes da operculação, o mel precisa perder umidade, então é feita a desidratação do mel pelas abelhas, por exemplo, no bater das suas asas. O mel maduro ele tem 18% de umidade, assim a coleta ela deve ser realizada quando o quadro apresentar mais de 80% do mel operculado, para não correr o risco de coletar mel verde que ainda não foi operculado, que possui alta umidade e pode fermentar. O Brasil ele possui uma flora apícola diversificada que auxilia na qualidade e características do mel. Hoje, cerca de 50% do mel produzido é exportado, com capacidade para produzir 6 vezes mais. Agora, para entrar no assunto da inspeção, vamos fazer um breve histórico da produção do mel no Brasil. Em 1839, então, a gente tem a introdução da abelha Apis. Em 1952, a publicação do RISPOAL, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Em 1956, a introdução da Apis mellifera scutellata. A gente tem a africanização, uma abelha altamente defensiva, altamente resistente e com grande capacidade de enxameação. Em 1985, a publicação da Portaria do Mel. Em 2000, do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel. Agora, em 2000 e 2001, ocorreu um aumento das exportações por causa da detecção de resíduo no mel chinês. A China perdeu o mercado e o Brasil se destacou. O teor de umidade ele é um dos principais parâmetros na análise da qualidade do mel, não sendo tolerado valores acima de 20%, dado que alguns micro-organismos eles têm a capacidade de se desenvolverem nessas condições. O hidroximetilfurfural, HMF, é um parâmetro indicador de qualidade formado a partir da hidrólise ácida da ixose, libera ácido e água, que permite a identificação de um produto fresco quando o HMF ele apresenta baixas concentrações. Já se ele tiver sido aquecido ou armazenado em condições inadequadas ou adulterado com xarope de açúcar invertido, o HMF vai apresentar elevadas concentrações. Já a cor, ela varia de incolor, que é um branco d'água, a um pardo escura, um âmbar escuro. A qualidade do mel não depende da cor, é apenas uma exigência comercial. Sabor e aroma dependem do tipo de florada. A consistência é viscosa, densa, translúcida e brilhante. Em relação às características físico-químicas, indicadores de maturidade são umidade, açúcares redutores de glicose e frutose, sacarose aparente, que é o açúcar grande, indicadores de pureza, cinza, sólidos insolúveis a água, 80 graus, e pólen. Então, o que acontece? Se você filtrar demais o mel, você tira o pólen e acaba saindo do padrão de identidade. Indicadores de deterioração, a acidez, o pH ácido realça o sabor e preserva o produto. Diastases, que são as enzimas específicas das abelhas, e o hidroximetilfurfural, como a gente já falou, que é indicador de qualidade do mel. O aumento da temperatura aumenta o seu valor. Em média, 27 graus forma 6 mg por mês. Então, em 10 meses de estocagem, o mel acabaria saindo do padrão. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 graus aumenta 4 vezes a velocidade de formação. E quanto menos HMF, mais fresco é o mel. Lembrar também que o mel é higroscópico. Em ambientes muito úmidos, o mel pode absorver água do ar. Então, é importante não centrifugar e nem vazar o mel em dias chuvosos. E apiários muito próximos a águas também pode ter maior umidade nas colmeias. Em relação ao mel das abelhas nativas, o mel das abelhas nativas ou indígenas, como também é conhecido, é valorizado por suas propriedades medicinais e devido a uma grande diversidade de flora e ecossistemas, além de uma grande variedade de espécies de abelhas sem ferrão que existem no Brasil.
há um grande potencial de mercado. Por ele ser mais ácido e apresentar maior teor de umidade, seu sabor ele é peculiar e sua viscosidade é menor quando comparada ao mel proveniente da espécie exótica Apis mellifera. Devido a essas diferenças na composição físico-química, os valores de referência indicados para o controle de qualidade e comercialização do mel nas legislações nacionais e internacionais vigentes não são aplicáveis para os méis das abelhas sem ferrão. O desenvolvimento e aprovação de uma regulamentação para os méis de abelhas sem ferrão, estabelecendo os requisitos de identidade e padrão, são importantes para garantir a segurança de consumo e também para que os órgãos fiscalizadores tenham base referencial para sua inspeção, permitindo a comercialização oficial. Ressaltando que alguns estados do Brasil já possuem legislação específica de regulamentação da sua criação, produção e comercialização, mas ainda não há uma legislação nacional específica. No entanto, na última atualização do RISPOL, contempla a fiscalização e comercialização dos produtos das abelhas sem ferrão. E também, recentemente, o MAPA publicou um documento com o compilado das pesquisas realizadas com os produtos das abelhas sem ferrão para embasar a elaboração de um RTIQ. Em relação ao controle de qualidade do mel nas unidades de beneficiamento, frisar que a implementação do autocontrole nas unidades de extração e beneficiamento exige a qualificação dos fornecedores. Entre uma das exigências é a obrigatoriedade de cadastro dos apicultores e meliponicultores nos órgãos de defesa estaduais. Entre as principais fraudes, então, temos a forma direta, que é adicionando açúcar no mel, xarope de glicose ou xarope de frutose, normalmente se utiliza de milho. A indireta, ao fornecer alimentação artificial de abelhas, então se for utilizar sem controle em excesso, pode resultar no mel de baixa qualidade e indicar a adulteração nos testes laboratoriais. E a forma misturada, quando se adiciona mel de diferentes qualidades e preços diferenciados no mercado. Lembrar também que não é permitido o uso de aditivos nos produtos das abelhas, conforme a RTIQ, e também é proibido misturar mel de abelhas Apis mellifera com mel de abelhas sem ferrão. O mel ele é o produto das abelhas mais consumido, mas há outros de grande importância, como por exemplo a cera de abelhas, que de acordo com o RTIQ, entende-se por cera de abelhas o produto de consistência plástica, de cor amarelada, muito fusível, secretado pelas abelhas para a formação dos favos nas colmeias. A cera de abelha da Apis mellifera é um importante produto da colmeia produzido a partir das glândulas serígeas, usada na construção de favos que servirão como depósito de alimento e desenvolvimento da prole. Atualmente a cera é amplamente utilizada na indústria, na farmácia, na medicina e na fabricação de diversos tipos de cosméticos, sendo assim, é muito importante o conhecimento exato da sua composição. No mercado mundial, esse produto apícola é de grande valor, mas para que possa competir no mercado mundial, a cera deverá apresentar alta qualidade, fato que pode ser comprometido pela presença de produtos contaminantes ou aditivos, como a parafina ou a cera de carnaúba. O produto é constituído por uma mistura complexa de ésteres, de ácidos orgânicos, ácidos séricos livres, álcoois livres, hidrocarbonetos, minerais, água e outros compostos orgânicos. Em 2022, a cera de abelha de uma empresa brasileira foi eleita a melhor do mundo no Congresso Mundial de Apicultura. Em relação ao pólen, pelo RTIQ entende-se por pólen apícola o resultado da aglutinação do pólen das flores efetuada pelas abelhas operárias mediante néctar e suas substâncias salivares, o qual é recolhido no ingresso da colmeia. O pólen ele é o gameta masculino das flores das plantas, sendo produzido pelas anteras e atraído pelo ovário com o objetivo de garantir a fecundação e, consequentemente, a reprodução da planta, ou seja, a sobrevivência da espécie. Formado por pequeninos grãos, ele é coletado pelas abelhas e transportado para dentro da colmeia, usado na preparação do alimento que vai ser oferecido para as larvas jovens por causa do seu alto valor nutritivo, riqueza em proteínas naturais adicionada de sais minerais como potássio, fósforo, enxofre, cobre, ferro, cloro, magnésio, silício e quantidades variáveis dos elementos dos complexos vitamínicos B, C, D e E. A composição do pólen varia de acordo com a planta de origem, sendo de maior diversidade se comparado com qualquer outro produto da colmeia. O pólen é recolhido pelas abelhas nas flores das espécies por elas selecionadas, contendo uma pequena porcentagem de açúcares derivados do mel ou do néctar que as abelhas misturam na formação das cargas polínicas que transportam nas suas cobrículas.
As abelhas dependem do pólen para garantir as necessidades de proteínas, sais minerais e produtos biológicos especiais utilizados na sua alimentação. O pólen consumido pelas abelhas é aquele armazenado nos alvéolos, que recebeu mel, néctar, secreções glandulares, sofreu maturação láctea ácida e é chamado de pão de abelhas. As abelhas, ao coletarem o néctar das flores para a produção de mel, carregam involuntariamente ou não também o pólen, sendo esse adicionado ao mel quando o néctar é regurgitado nos alvéolos. Dessa maneira, o pólen aparecerá no mel e em outros produtos da colmeia, como a cera e própolis, compondo um importante indicador da sua origem. A ação antioxidante atribuída ao pólen devido à presença de vitamina E, beta-caroteno, provitamina A, vitamina C e compostos fenólicos na sua composição tem sido um dos estímulos ao seu consumo como alimento pelo homem. A própolis, pela definição da RTQ, entende-se por própolis o produto oriundo de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas colhidas pelas abelhas de brotos, flores, exudatos de plantas nas quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração do produto final. É um produto das abelhas conhecido e utilizado pelo homem há muito tempo por sacerdotes egípcios e mais tarde pelos gregos, que atribuíram a denominação de própolis, que significa antes de, e polis, que significa cidade, ou seja, antes da colônia a protegê-la. Atualmente é um produto muito valorizado para consumo devido às suas propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas, antioxidantes, anti-inflamatórias. O exudato de própolis é bastante usado para tratar diversas doenças também, como recomendado para a cicatrização da pele. A própolis ela é recolhida pelas abelhas a partir de várias plantas. Essas desenvolveram ao longo dos séculos o mecanismo de proteção das suas flores, frutos dos órgãos, com o objetivo de prevenir infecções a partir de feridas, como cortes, por exemplo, através da produção dessa substância resinosa com potencial antimicrobiano que impede a putrefação. É a prova d'água e propriedades de isolamento térmico. As abelhas utilizam própolis no interior da sua colmeia para a finalidade de construir uma fina camada sobre a parede interna das células do favo, com o objetivo de prevenir perdas de umidade nos períodos de seca, bem como seu excesso nas épocas mais chuvosas, permitindo a manutenção do teor de umidade ideal no interior da colmeia. Essa camada fina de própolis ela atua como uma espécie de verniz, cobrindo a parede interna, tornando-a mais escorregadia, o que permite que as abelhas expulsem com facilidade eventuais invasões de formigas, por exemplo. A própolis é também utilizada para isolar buracos ou fissuras com menos de 5 milímetros de espessura, já que fendas maiores já são preenchidas com a cera. Para reparar o favo, para reforçar as extremidades das células e para fechar a entrada da colmeia, protegendo-a de intempéries ou tornando-a mais fácil de defender. Além da utilização mecânica, a utilização de própolis pelas abelhas no interior da colmeia também tem funções biológicas, sendo usada para embalsamar invasores mortos pelas abelhas, mas as quais essas não conseguiram transportar para fora da colmeia, contendo assim a sua natural putrefação. As células de criação são revestidas por uma fina camada de própolis antes da rainha pôr o ovo no seu interior, naquilo que se supõe seja uma medida para proteger as larvas de infecções microbacterianas. Por outro lado, a presença de própolis na entrada da colmeia não tem só um papel mecânico, mas também um papel biológico, na medida em que age como um repelente, ou simplesmente reduz a tensão de possíveis invasores, talvez dissimulando a colmeia quimicamente como parte de uma planta desinteressante. A geleia real, pela definição da RTQ, entende-se por geleia real o produto da secreção do sistema glandular, cefálico, glândulas hipofaringianas e mandibulares das abelhas operárias, coletada até 72 horas. É um alimento importante para o desenvolvimento larval. As larvas são alimentadas por 3 dias com geleia real e somente as larvas que darão origem às rainhas continuam sendo alimentadas por mais tempo e em grande quantidade, que é o período propício para a colheita, já que as larvas não conseguem consumir todo aquele alimento, gerando um estoque. Apresenta uma consistência macia, esbranquiçada, de natureza ácida e cheiro característico, com um pH de 4,5 e uma composição em açúcares semelhantes à do mel. Na sua composição, além da água, encontram-se várias vitaminas, minerais e um conjunto de proteínas com elevada atividade fisiológica.
Para além das proteínas, a geleia real contém também um ácido gordo bastante raro na natureza, o 10-HDA, uma substância com elevada atividade farmacológica, o que é utilizada também como um marcador de qualidade do produto. A sua quantificação é utilizada como critério importante na sua classificação em termos de qualidade e para fins comerciais, podendo variar de acordo com a origem da geleia real. A apitoxina, pela definição da RTIQ, entende-se por apitoxina o produto de secreção das glândulas abdominais, as glândulas de veneno, das abelhas operárias e armazenado no interior da bolsa de veneno. A apitoxina é o veneno produzido pelas abelhas do gênero Apis com o objetivo de proteger a colônia contra a extensa variedade de predadores que vão desde outros artrópodes a vertebrados e consiste numa mistura complexa de enzimas, peptídeos e aminoácidos, além de pequenas quantidades de carboidratos e lipídios. Tanto a apitoxina quanto seus compostos bioativos apresentam diversificada eficácia biológica in vitro e in vivo contra uma variedade de doenças. A terapia com apitoxina tem sido utilizada na medicina tradicional chinesa, bem como na antiga Grécia e Egito, há milhares de anos para tratamento da artrite, reumatismo e outras doenças autoimunes, bem como contra neoplasias, doenças da pele, dor e infecções e, mais recentemente, contra alguns tipos de câncer. Hoje, ele vem sendo utilizado em uma ampla gama de fármacos e a sua utilização do veneno de abelha no cenário atual tem se configurado uma proposta diferenciada de produto a ser extraído da apicultura e com grande visibilidade no mercado. Na Europa, em alguns mercados globais, já existem fórmulas farmacêuticas registradas com o veneno da abelha bruto. A comercialização de rainhas. À medida que aumenta a tecnificação do setor, uma atividade que vem tendo destaque é a produção e comercialização de rainhas, já que uma rainha jovem é produtiva, traz benefícios para a criação. Embora ela possa viver 5 anos, a partir de 1 ano de idade já começa a diminuir sua atividade, sendo necessária a sua substituição. Além disso, ela é responsável por transmitir características genéticas desejáveis à sua prole, bem como um bom comportamento higiênico, resistência a doenças, maior produtividade, entre outras. Colônias doentes ou que são frequentemente atracadas por inimigos devem ter a sua rainha substituída por outra oriunda de uma colmeia saudável e mais tolerante. No entanto, deve-se adotar cuidados para evitar a consanguinidade e a introdução de doenças e pragas por meio do conhecimento da origem, evitando o transporte irregular e da introdução de rainhas de outras regiões, além de certificação de que estão saudáveis. A comercialização de enxames. A comercialização de enxames é outra atividade realizada que gera lucro e vem sendo bastante praticada, principalmente pelos meliponicultores. No caso dos meliponicultores, somente é permitida a venda por meliponários credenciados e autorizados pelo órgão ambiental competente, não sendo permitida a retirada de enxames no habitat natural. O transporte irregular também não é permitido, a comercialização de enxames só com GTA e dentro da área geográfica de ocorrência da espécie, a fim de evitar a introdução de doenças e pragas exóticas e o desequilíbrio ambiental. Por fim, a polinização assistida é uma atividade comum em outros países, em crescimento no Brasil com ótimos resultados. Consiste basicamente em alugar colmeias para as propriedades rurais para que as abelhas polinizem as culturas, aumentando a produtividade e sendo uma fonte de renda importante para o apicultor e o meliponicultor. Outro benefício é a conscientização da importância desses insetos como polinizadores e o quanto a preservação é fundamental, incluindo o uso racional dos defensivos agrícolas. No reconhecimento das abelhas como importantes agentes polinizadores, os serviços ecossistêmicos de polinização que atuam na preservação ambiental e a manutenção da biodiversidade possuem um valor incalculável e ganham cada vez mais destaque.